Isso, o pessoal tá entrando. Hoje a nossa live é de ronco. Ronco, carne esponjosa, criança que dorme de boca aberta, respiração oral. Vamos deixar todo mundo entrando. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Bárbara. Ah lá, até pediatra aqui. Ai, adoro. Gente, então olha só, tem maço, hein? Essa live de hoje é um temaço, é um tema que eu adoro falar. Aliás, toda vez eu repito isso, né? Mas é porque são temas que eu gosto muito dentro da otorrino. Tudo que fala de criança é comigo mesmo, eu adoro. Não tem jeito. Mas ó, hoje uma live super importante devido à frequência, né? Eu que atendo muita criança dentro da otorrinolaringologia, o tanto de criança, de pais que eu atendo todos os dias no consultório com queixa de ronco e de respiração oral. Eu posso dizer para vocês sem a menor dúvida que é a queixa mais frequente dentro das crianças aqui no meu consultório é ronco e respiração oral. Oi, Luciana, sejam bem-vindos. Pessoal, ó, não esquece aqui o aviãozinho, se tiver alguma mãezinha que vocês saibam que tem filho roncando, ó, já manda pra ela, não tem desculpa. Aqui, ó, na interrogação, manda as perguntas, no final vai ter perguntas e respostas. Então, se tiver alguma dúvida desse tema, manda pra mim, a gente vai responder no final. Tem bastante coisa pra falar, eu separei, eu disse que as lives do Cá Entre Mães ia ser rapidinho, mas não tô dando conta. Mas tudo bem. Então, assim, a gente já sabe que é uma questão super frequente, por isso que eu escolhi esse tema também para estar aqui no nosso Cá Entre Mães. Os pais às vezes chegam aqui muito apavorados porque acham que a criança está roncando, mandou pro otorrino é porque tem que operar. E isso é um erro, tá joia? Eu já vou adiantar para vocês, acalma o coração, nem todas as crianças que roncam precisa de cirurgia, mas com certeza absoluta, todas as crianças que roncam precisam de tratamento, ok? A gente vai discutir as causas, a gente vai discutir qual que é o grande impacto, qual que é o grande problema. É tão bonitinho ele roncando, não é bonitinho não, tá? Vocês vão ver, tem um impacto absurdo na saúde da criança o ronco, tá bom? Pessoal que foi entrando depois, não deixe de curtir no coraçãozinho, mandar pra amiga e fazer pergunta. Tentem fazer perguntas na interrogação, não tanto no comentário, tá? Porque daí no final da live eu consigo jogar a pergunta de vocês aqui na tela para todo mundo visualizar melhor, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, aqui nessa interrogação, você clica nela, coloca a sua pergunta, que no final eu respondo. Eu já tenho algumas perguntas da caixinha, que o pessoal mandou na caixinha, pra gente discutir um monte de pergunta babado, um monte de pergunta boa. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, por que tanto se fala que tem que tratar a criança que ronca? Tão bonitinho, gente, tão bonitinho roncando, olha que bonitinho, não é bonitinho, né? Então, assim, existem uma série de consequências do ronco na criança. Uma delas, que talvez seja a mais conhecida, eu até deixei tudo anotado aqui para não esquecer de falar nenhumas, é a alteração do crescimento facial e alterações odontológicas. Então, um dos grandes impactos do ronco e da respiração oral na criança são as alterações do crescimento facial e as alterações odontológicas. O que a gente observa nessa criança? O céu da boca, ele fica bem profundo, então ele começa a ficar bem fundo, bem oval, assim. A criança começa a ter os dentes tortos, os dentes da frente, eles começam a não encostar no de trás. Sabe aquela criança que fica um aberto aqui? Quando você manda ela fechar os dentes superiores não encostam no inferior? Então isso é uma alteração que acontece muito nas crianças que roncam e respiram pela boca, tá? Então elas ficam com dentes tortos, os dentes superiores não encostam no inferior, elas têm alterações de mordida, elas têm alterações no céu da boca, elas podem ter desvios de septo, ok? Então são crianças que começam a ter problemas para respirar pelo nariz também, porque o septo começa a entortar. E toda alteração de crescimento da face é alterada. Por isso que a gente sempre fala assim que tem que tratar o mais cedo possível, trata por conta disso. Às vezes a gente precisa resolver isso junto com o dentista,
uma dúvida que muitos me perguntam é o seguinte: mas e aí, eu posso colocar o aparelho? Posso colocar o aparelho ortodôntico? Pode, desde que você esteja resolvendo a questão respiratória. O que não pode? Achar que o aparelho ortodôntico vai fazer milagre. Ele tá aqui com o dente torto, deixa ele roncando e põe aparelho. Até conserta, mas se não resolver a questão da respiração oral, o dente tende a entortar de novo, entendeu? Então, o aparelho ortodôntico, via de regra, a gente faz esse tratamento conjunto, tá, gente? Mas não adianta ir direto pro dentista achando que o dentista vai resolver, se não resolver a questão respiratória. Tem que resolver a questão respiratória. Pode colocar o aparelho junto com o tratamento? Pode, mas tem que resolver a questão respiratória. Então, a primeira coisa que a gente viu de consequência de ronco e respiração oral, o pessoal que tá entrando, oi Ari, bem-vinda, não deixa de mandar pergunta na interrogação, tá bom? Todo mundo que chegar, manda pergunta, se tiver alguma dúvida, manda na interrogação, que depois eu consigo jogar na tela, tá bom? Então a gente estava falando, eu comecei bem devagar, tá, gente? Só falando que é um tema frequente, que é a principal queixa aqui no consultório, que vem todo santo dia, mães com crianças que roncam e respiram de boca aberta. Então, e muitos apavorados achando, pelo amor de Deus, o pediatra mandou para otorrino, cirurgia. Gente, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, criança que ronca e respira de boca aberta, não necessariamente o tratamento é cirúrgico, mas vocês precisam entender que todas elas precisam ser tratadas, ok? Comecei falando das consequências. Cris, minha flor, obrigada por ter entrado. Já falei da alteração odontológica, viu, Cris? A Cris é dentista, parceira, sempre eu tenho alguns pacientes em comum com ela. Então, gente, primeira coisa, alteração do crescimento facial, alterações odontológicas diversas. Vai ter que pôr aparelho? Ok, mas tem que tratar a parte respiratória junta, só o aparelho não vai resolver e muitas das vezes só também tratar a parte respiratória não vai desentortar o dente da criança. Então, é um trabalho conjunto aí, o otorrino com o dentista nessa questão odontológica. Oi, Beth, seja bem-vinda. Tem fono, tem pediatra, tem dentista. Eu não posso falar besteira hoje nessa live não, hein, gente? Não posso falar besteira. Outra consequência do ronco e da respiração oral na criança é dificuldade de ganho de peso. Então, são aquelas crianças que vão lá fazer a consulta regular com o pediatra e eles começam a despencar na curva de crescimento. O pediatra começa a ver que não tá ganhando peso, não tá conseguindo ganhar peso e vai despencando. Então, é uma das causas, sim, de baixo ganho pondero estatural, o ronco e a respiração oral. E isso até é uma questão de gravidade. Quando a gente vê que começa a repercutir no crescimento da criança, essa criança precisa ser tratada o mais rápido possível, tá? Outra alteração, então já falamos duas, vamos para a terceira alteração. Alterações da musculatura mastigatória e perioral. E ainda bem que tem fono aqui para concordar comigo, eu tenho certeza. O que acontece, gente? Quando a gente tem a respiração oral, toda essa musculatura ao redor da boca, a musculatura da língua, a musculatura envolvida na deglutição, tudo isso está alterado. Existe uma diminuição do tônus, é como se fosse uma flacidez dessa região. Fica tudo muito flácido, tá? A boquinha fica com o lábio vertido, então é aquela criança que fica assim, a boquinha meio aberta. Você vai pegar aqui, o músculo da bochecha, tudo isso é flácido. Isso, gente, vai ter repercussão para a dieta. Então, são aquelas crianças que os pais começam a ter dificuldade para evoluir a consistência da dieta. Então, do pastoso pro sólido, a criança não mastiga direito, engasga muito, não tá conseguindo, ela não aceita. Então, tem repercussão na mastigação, na deglutição, então esse ato de engolir, tá? E na fala, gente, não esqueçam, musculatura da língua, musculatura perioral, a gente usa para falar, criaturas. Então, pensa bem, se eu tô com todo essa musculatura funcionando de forma errada, flácida, para vocês entenderem, falando de uma forma não tão técnica, o que vai acontecer? O que a gente observa nessas crianças?
um atraso para falar, às vezes uma alteração de pronúncia, então aquelas crianças que falam muito errado, que você não consegue entender direito o que ela tá falando, entendeu? Não fica tão nítida a dicção. Então, assim, tem repercussão nisso, sim, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter uma live de atraso de fala. Spoiler, próxima live, atraso de fala. Fonos de plantão, por favor, estejam comigo, porque se eu esquecer alguma coisa, vocês botam aqui no comentário, não deixe esquecer, que eu vou falar como estimular a fala. Então, assim, atraso de fala. Você pega uma criança com atraso de fala e ela tem ronco e respiração oral, tem que tratar. Você entendeu? Tem que tratar o ronco e a respiração oral. Por quê? Porque o ronco e a respiração oral tem repercussão nisso. Joia? Então, a gente falou alteração de crescimento facial, alteração no dente, dificuldade para ganhar peso, alteração da musculatura oral, perioral, língua, musculatura para engolir, alteração de fala. E agora vem uma coisa super importante. O ronco e a respiração oral é uma importante causa de alteração comportamental. Sabe aquelas birras malditas, intermináveis? Pois é, o ronco pode ser a causa dela. Não totalmente a causa dela, mas ele pode estar colaborando para essa criança ficar enlouquecida, ligada no 220, tá? Então, e eu falo pra vocês, gente, não é só a birra, tá? Birra, agitação, hiperatividade, até agressividade, aquelas crianças muito agressivas. Gente, pensa bem, pensa bem. Se você não dorme bem um dia, no dia seguinte você tá mais ou menos. 2 dias seguidos sem dormir direito, no dia seguinte você tá insuportável de mau humor. Eu sou assim. O que te faz crer que a criança não vai? Entendeu? Então pensa bem. Ah, mas ela dorme 12 horas seguidas. Dorme 12 horas, mamãe, mas o sono não é bom, entendeu? O sono não tem uma qualidade boa, sabe? E não é só quantidade de horas de sono que a criança dorme, é qualidade do sono dela. Você vai ver, a criança dá pirueta na cama, sabe? Dá 360 graus, só falta se jogar lá da cama para o chão, de tão agitado que é o sono. Então, não é só horas de sono, é qualidade de sono. Entendam isso, tá bom? Então, alteração comportamental, irritabilidade, agressividade, agitação, hiperatividade, tudo isso pode ter relação com distúrbio do sono, sim, tá? Alterações escolares, olha lá. Tá vendo? Vamos ter live de dificuldade escolar, viu, gente? Vamos ter live de dificuldade escolar. Aí você pensa, o que eu tô rindo tem a ver com dificuldade escolar? Tudo a ver, cara. Se não escuta bem, não vai bem pra escola. Se tem distúrbio de sono, não vai bem na escola. O otorrino tem tudo a ver com dificuldade escolar, sim, tá? Então, ó, dificuldade escolar pode ter relação com o ronco e a respiração oral? Pode, tá bom? Pessoal que entrou depois, ó, se tiver alguma dúvida, vem aqui, ó, na interrogação, tá bom? Manda dúvida pra mim na interrogação, porque no final eu consigo jogar aqui na tela, tá? Se tiverem dúvidas, tenta não mandar no comentário, manda aqui, ó, nessa interrogação. No final nós vamos ter perguntas e respostas. Eu tô correndo pra dar tempo, que na última eu não consegui responder todo mundo, né? Então, o que acontece, gente? A criança não dorme bem, o processo de memorização, ele fica alterado. Pra gente memorizar todas as informações que a gente pega ao longo do dia, a gente precisa do sono profundo, tá? O que acontece? A criança que ronca, que faz apneia enquanto está dormindo, ela não consegue aprofundar o sono dela fica mais superficial, ela tem vários micro despertares. Então, ela vai lembrar que acordou? Não, mas ela tem micro despertares por conta da baixa oxigenação no sangue. Então, é como se ela acordasse várias vezes por minuto. Não tem como ela descansar, por isso a agitação, né? Às vezes a criança fica até com sonolência ao longo do dia.
E como que ela vai memorizar se ela não aprofunda o sono? Então todo o processo de memorização fica alterado. Como o sono dela não é reparador, o que acontece? Essas crianças começam a ter dificuldades em manter o foco, em manter a atenção. Então é aquela criança que está desatenta na escola, aquela criança que você fala assim, nossa, mas fulaninho só vive no mundo da lua, parece que não presta atenção em nada. Eu tô falando, ele tá lá. Pode ser deficiência auditiva, mas também pode ser só pelo ronco, tá? Pelo ronco e pela respiração oral. A criança tá tão cansada, tem um sono tão ruim, a arquitetura do sono ruim, um sono não reparador, que ela não memoriza e ela não consegue depois manter o foco e a atenção, coisas que são fundamentais para poder ele aprender, né? Então, dificuldade escolar é uma causa importante aí, o ronco e a respiração oral, gente. E por conta de tudo isso, para quem entrou depois, eu já falei as consequências do ronco e da respiração oral na saúde da criança. Então, vamos só revisar para quem entrou depois. Oi, Nath, seja bem-vinda. Você é sempre bem-vinda na minha live também. Gente, um monte de fono, um monte de pediatra na minha live. Posso falar besteira não, né? Posso falar besteira não. Vou falar besteira não, vou falar só a verdade, juro por Deus. Então, alteração do crescimento facial, alteração odontológica, dente torto, céu da boca profundo, mordida aberta, que é aquele dente superior que não encosta no inferior, tudo isso. Desvio de septo, tudo isso pode ser decorrente do ronco e da respiração oral. Dificuldade para ganhar peso, então aquela criança que despenca na curva, tá lá no pediatra, vai um mês não ganhou peso, outro mês não ganhou peso, tá despencando na curva, pode ser pelo ronco e pela respiração oral, tá? Inclusive, baixo ganho de peso é um fator de gravidade para o ronco e para a respiração oral. Às vezes a gente tem que intervir mais rápido. Alteração da musculatura perioral, isso tem repercussão na alimentação, para engolir e para falar. Então, atraso de fala, alteração de pronúncia, de dicção, pode estar relacionado a ronco e a respiração oral. Talvez não 100% é isso, mas é um fator que dificulta, inclusive, o trabalho da fono. Então, se a criança tem esse tipo de coisa, ele tem que tratar até para poder ajudar a fono a ter resultado com a fonoterapia, tá bom? Alterações comportamentais, birra maldita, fica aquela criança que todo mundo fica dizendo que é mal educada, na verdade é sono, gente, tá dormindo mal, tá super agitado, irritado, agressivo, né? E às vezes até os pais, coitados, estão levando a culpa, ó lá, ó, porque quem não tem filho é dono de apontar, né? Ó lá, ó, aquela ali, ó, não tem pulso firme não, criança mal educada, ó, não tem pulso firme não, a criança tá virada no giraia, 220 volts, ligada no 360, por quê? Ronco e respiração oral. Tenho vários pais aqui que a gente trata e fala, doutora, mudou. E muda mesmo, gente, muda mesmo. Alterações comportamentais absurdas por conta do ronco e da respiração oral. E dificuldades escolares por conta de alteração na memorização e em manter o foco atencional. Então, a criança que fica com déficit de atenção exatamente porque não consegue aprofundar o sono. Então, gente, esses são alarmes até para vocês entenderem que muitas vezes a criança que ronca, que tem respiração oral, ela é tida como uma criança mal educada, ela é tida como uma criança rebelde, ela é tida às vezes como uma criança que tem problemas emocionais, neurológicos. Então às vezes essa criança é mandada até para o psiquiatra porque é extremamente agitada, extremamente agressiva. Às vezes ela é encaminhada para o neuro com a hipótese diagnóstica de déficit de atenção e hiperatividade e ela tem simplesmente ronco e respiração oral, distúrbio de sono, apneia do sono que precisa ser tratada. Então, esse tema é extremamente importante. Eu espero. Oi, Ju, seja bem-vinda, viu? Tô falando de um tema que tô falando um monte de coisa da pediatria. Tô falando que as pediatras aqui, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Eu mostrei pra vocês o tanto que é importante esse tema, o tanto que isso tem repercussão na saúde da criança. Então tem muita criança por aí que os pais estão enlouquecidos
às vezes dão remédio para a criança dormir, às vezes acham que é hiperativo, é rebelde, tem déficit de atenção e hiperatividade, e o problema é o distúrbio de sono, é o ronco e a respiração oral. Então sim, esse tema é grave. A criança que ronca precisa ser tratada. Então, primeira coisa, primeira informação que precisa ficar na cabeça de vocês, meus amores: nem toda criança que ronca precisa operar, mas toda criança que ronca precisa ser tratada, gente. Precisa ser tratada, ok? Então não dá pra olhar uma criança roncar e falar assim: ai, que bonitinho, ela ronca igual o pai. Olha lá a situação, não pode, ok? Fechou? Não pode. Cata essa criança, leva pro otorrino. Deixa o otorrino avaliar, o otorrino que você confia, mas essa criança não pode ficar roncando, tudo bem? Nosso acordo. Então é isso. E aí vamos pra causa, né? Então o que tá fazendo essa criatura, pelo amor de Deus, por que essa criatura ronca? Tão pequenininho e tá roncando, Senhor do céu. Gente, existem várias causas de ronco na criança, tá? Então existem as causas neurológicas, geralmente de crianças que nasceram prematuras demais, tem alguma alteração neurológica já de base. Isso é um tipo de ronco e de apneia, que é o que a gente diz de ronco e apneia central. Isso é super raro, tá? Geralmente são crianças que já tratam mesmo de doenças neurológicas. A grande maioria são causas obstrutivas. Quais são as principais causas obstrutivas de ronco e de respiração oral na criança? Então, hipertrofia, aumento da adenoide e da amígdala, que a adenoide é a famosa carne esponjosa. Então, o aumento da carne esponjosa e o aumento da amígdala. Segunda causa muito importante, rinite alérgica, tá? E a terceira, obesidade. Crianças com aumento de peso também roncam, e às vezes só de você corrigir esse sobrepeso, essa obesidade, essa criança para de roncar, tá? Então, da obesidade a gente já começou a falar, né? Diante disso, entendam, fica fácil de entenderem. Pensa bem, as três principais causas: hipertrofia, aumento da adenoide e da amígdala, rinite alérgica e obesidade. Toda criança que ronca precisa de cirurgia? Não, gente, olha cá. Das três principais causas, duas, o tratamento é clínico. Com medicamento, com mudança de hábito de vida. Então, tira da ideia da cabeça que toda criança que ronca tem que ir operar. Vai pro otorrino pra operar. Não é assim que funciona, tá bom? Então, da obesidade a gente já falou. Eu particularmente vou dizer pra vocês, vamos supor, a criança tem obesidade e amígdala e adenoide, carne esponjosa grande. Eu mando emagrecer primeiro. Primeiro vai no endócrino, vai ver se tá com algum distúrbio endocrinológico que tá fazendo essa criança aumentar de peso. Por quê? Eu vou lá, faço cirurgia, tiro a amígdala, tiro a adenoide. Ele tem outra causa para roncar. E aí o que acontece? Às vezes ele mantém um ronco. E aí? A culpa fui eu que não fiz a cirurgia que deu certo? Entenderam? Então, a gente sempre tem que caminhar isso junto. Essa avaliação não é tão simples, e é por isso que o otorrino tem que avaliar toda essa situação, todo esse contexto. Trabalhar com criança não é tão simples quanto parece, né? Então, da obesidade a gente já falou, obesidade e sobrepeso. A rinite alérgica, então, por exemplo, é uma criança que vive com o nariz trancado, coriza, e coça, espirra. A gente trata, parou de roncar, ok, pronto. Mas ela tem uma amígdala grande e a adenoide é grande. Deixa lá, entendeu? Então, eu quero desconstruir outra ideia que muitos pais têm, que é a ideia de que ele tem uma amígdala grande, ele tem uma adenoide grande, ok, operar. Tá errado isso. Ter amígdala grande, adenoide grande, não implica necessariamente cirurgia. Se ele não tem sintomas, se ele tá respirando bem, não tá roncando, não tá respirando de boca aberta, deixa lá. O que tem ter amígdala grande, adenoide grande? Não tem problema nenhum, tá bom? Então, isso eu precisava falar pra vocês. Outra coisa, agora vamos falar da carne esponjosa, né? Da bendita. Então,
Uma causa também frequente de ronco e respiração oral é aumento de adenoide, que o povo chama de carne esponjosa, popularmente conhecida de carne esponjosa, e a amígdala. É aquilo que eu já estava falando. Tem adenoide grande, tem amígdala grande. Eu tratei rinite alérgica, manteve o ronco, tá lá, roncando, boquinha aberta. Gente, não tem jeito, cirurgia, tá? Então, por quê? Porque não existe, para tudo anota, não existe remédio para diminuir a adenoide. Não existe, certo? Então, se a criança tem uma adenoide grande, se a criança tem uma adenoide obstrutiva, eu já tirei todas as outras causas de ronco dela. Ela mantém ronco, respiração oral, pela questão da adenoide da amígdala, tem que tirar, tá? Então, alguns casos são cirúrgicos, sim, não é a maioria, tá, gente? Mas alguns casos são cirúrgicos. E aí vem muitos pais assim, tem muitos pais chegam aqui, doutor, eu vim aqui porque eu quero saber se o meu filho tem carne esponjosa. Eu já respondo, tem. Ah, mas sem fazer exame nenhum? Tem, filho, tem, porque toda criança tem carne esponjosa, gente. Anota isso. Toda criança tem carne esponjosa, ok? Carne esponjosa, adenoide, é um tecido de defesa do nosso organismo, tá? Então a gente nasce com esse tecido bem rudimentar, bem pequenininho, ele fica atrás do nariz. Ele é bem pequenininho, por volta dos 3 anos ele começa a crescer, 2, 3 anos ele começa o pico de crescimento. Esse pico de crescimento da adenoide é entre os 3 e 7 anos de idade. Essa é a principal faixa etária que a criança começa a ter problema, entendeu? De roncar, de ter o sono super agitado, de ficar com a boca aberta o tempo inteiro. É mais ou menos nessa faixa etária. Por quê? Porque é nessa faixa etária que a carne esponjosa cresce, tem um pico de crescimento, entendeu? A criança pode ter problema antes? Pode, mas assim, a maioria é nessa faixa etária, 3 a 7 anos, que o problema se agrava, entende? Por conta disso. E depois dos 7 anos, o que acontece? Estabiliza o tamanho, certo? E lá na puberdade, quando estiver virando adolescente, esse tecido vai diminuindo. Então aqui, já para tudo e anota 2 coisas. Primeiro, adulto com carne esponjosa grande, não acontece, é muito raro. E quando acontece, a gente tem que biopsiar e levar para o laboratório para ver o que é, porque não é esperado. Porque o adulto praticamente já atrofiou. A adenoide já fez o papel dela, tá? A adenoide tem um papel importante na defesa do organismo, então ajudar a combater vírus, bactérias. Então ele tem uma ação imunológica absurda, a adenoide, tá? Tanto a adenoide, principalmente a amígdala. Então, é por isso que também a gente não sai arrancando adenoide e amígdala assim, tudo bem, tá grande, arranca fora. Não é assim. Por quê? Porque são tecidos envolvidos na defesa imunológica da criança, gente. Você vai arrancar fora um soldado que tá lutando a seu favor sem ter uma indicação clara para isso? Capaz. Como é que pode? Não pode, gente, né? Então, por isso que a gente antigamente se tirava muito mais, hoje em dia a gente só realmente retira adenoide e amígdala quando indicado, né? Então, toda criança. Meu filho, será que meu filho tem adenoide? Tem, com certeza absoluta. Se ele é criança, ele tem adenoide. Ponto. O problema não é adenoide, ter ou não ter. O problema é o tamanho da adenoide. É por isso que chega uma criança aqui, tá roncando, tem respiração oral, a gente tem que analisar o tamanho dessa adenoide. Como que a gente analisa? Gente, raio-x. Então precisa ter medo. Porque eu tenho pais que ficam com medo de vir. Eles falam assim, olha, eu demorei 1 ano para tomar coragem para trazer meu filho aqui, porque eu já sei que é cirurgia, mas eu já tentei de tudo e nada melhora. E às vezes eu falo assim, olha, o caso do seu filho nem é cirúrgico. Tá vendo? Então, a gente faz raio-x ou exame de vídeo que é feito no próprio consultório. Com isso a gente consegue ver o tamanho da adenoide. A adenoide é grande, mas não é obstrutiva, não obstrui completamente ali a passagem do ar, deixa ela lá. O que tem? Na puberdade vai regredir, certo? Não, a adenoide é grande e é obstrutiva. Então, doutora, não vamos operar não.
Sabe por quê? Porque na adolescência vai regredir. Acredite, tem gente que tem ainda essa ideia. Como vai regredir na adolescência, então vamos evitar a cirurgia, vai regredir, né? Só que, gente, lembra quando a gente estava falando das consequências do ronco? Essas consequências, algumas delas são irreversíveis na criança. As alterações faciais são irreversíveis. Depois, para consertar, são cirurgias muito mais complexas, tá? Não dá para esperar a adolescência, porque vai alterar todo o crescimento da face, todo o funcionamento da musculatura da face. Não dá para esperar a adolescência, entendeu? Então, às vezes vem pais assim, doutora, mas se vai regredir na adolescência, por que operar? Por conta disso, tá bom? Eu espero ter sido clara. E eu só tô falando, nem acenei para todo mundo. O pessoal que entrou depois, seja muito bem-vindo. Se tiver dúvida, aqui, manda pra mim aqui, na interrogação, na caixinha. Eu já peguei bastante pergunta interessante. A gente vai ter perguntas e respostas no final, com certeza. Tá joia? Então, gente, isso que eu quero deixar claro para vocês. A adenoide, ela tem uma função imunológica, tá? Ela apresenta ela pega todos os micro-organismos que a gente pega através da respiração ali, que tá na nossa via aérea, e ela apresenta as células de defesa para produzir anticorpos. Então, não é simplesmente assim, tá lá, é grande e tira, entende? Tem que tratar. Nem todas as crianças precisam de cirurgia, mas não dá para deixar roncando, tudo bem? E não esqueçam que tem muita criança aí tratada como hiperativa, como rebelde, como portadora às vezes de transtorno psiquiátrico, e que na verdade são crianças que roncam, que têm respiração oral e que estão com distúrbio de sono, que pode ser tratado inclusive clinicamente. Então não dá para deixar a criança roncar, tá bom? Então vocês entenderam isso. Eu tenho 2 alertas para fazer para vocês. 2 alertas, tá? Primeiro, que eu acho que eu já falei para vocês, nem todo mundo que tem amígdala grande, a carne esponjosa grande, precisa de cirurgia. Lembra? As principais causas de apneia obstrutiva na criança, de ronco obstrutivo na criança: obesidade, rinite alérgica e aumento da adenoide da amígdala, certo? A obesidade e a rinite alérgica são tratadas clinicamente. Se ela tiver rinite e aumento da adenoide e da amígdala, eu trato a rinite, parou de roncar, larga a adenoide e a amígdala grande lá, não tem problema nenhum, tá bom? Então, nem toda criança que ronca precisa de cirurgia, ok? Segundo alerta, para tudo. Preciso operar. Pronto, doutora do céu, a adenoide é gigantesca, a carne esponjosa é 100% obstrutiva, já tratei rinite alérgica, continua roncando. Gente, quem retira adenoide e amígdala não fica com deficiência imunológica, certo? A gente muito fala que a amígdala, a adenoide, ela tem ação imunológica, mas o nosso organismo, ele contém outros mecanismos de defesa, certo? Então, aquela criança que está roncando e que tem respiração oral, você tira a adenoide e a amígdala, ela não fica com imunidade fraca, que é a dúvida que alguns pais falam. Mas aí ela vai ter infecção de garganta toda hora. Não vai, isso não é verdade, tá bom? O nosso organismo, ele consegue substituir esse mecanismo de defesa por outros mecanismos de defesa também muito eficientes. Então a criança não fica com imunidade fraca, tá joia? Eu vou responder aqui algumas perguntas que eu recebi na caixinha, tá? Que eu acho que são super importantes da gente responder. Então, essa aqui é uma que eu gostaria de começar. Olha só. É verdade que a cirurgia da adenoide e amígdala engorda? Não é verdade, é mito, tá? Sabe o que acontece? Lembra que eu falei que o ronco e a respiração oral
é uma importante causa de baixo ganho de peso na criança. Então, quando a gente trata esse ronco, essa respiração oral, a criança tende a melhorar o ganho de peso. Então, muitos pais às vezes ficam com essa dúvida: ele engordou muito depois que fez a cirurgia, mas na verdade é que você corrigiu o distúrbio de sono e ele voltou a ganhar o peso que ele não estava ganhando, tá bom? Então, não é que a cirurgia em si engorda, mas muitos terminam engordando porque muitos já estavam aí com baixo ganho de peso por conta do ronco e da respiração oral. Olha outra pergunta que legal que eu recebi. Olha só. Meu filho fez a cirurgia, imagino que seja a cirurgia para retirada de adenoide de amígdala, mas ainda ronca quando está muito cansado. Gente, isso aqui eu achei importante colocar pelo seguinte: a criança roncar só quando ela está muito cansada ou quando ela está resfriada, ok, isso não significa problema, tá? O que é problema? Ela roncar todo dia. Todo dia ronca, todo dia tá sufocada, independente de estar com o nariz entupido ou não. Isso é problema. Então, se ele ronca só quando tá muito cansado ou quando tá resfriadinho, isso é normal. E isso não caracteriza uma doença, tá joia? Ó, deixa eu ver outra aqui que eu recebi que eu quero mostrar pra vocês. Olha lá. Criança ronca e para de respirar dormindo, pode sufocar? Gente, outra dúvida que chega aqui, porque tem pais que chegam até a gravar os filhos roncando e parando de respirar para me mostrar em pânico, né? Com medo de que a criança vai sufocar ou morrer ali de falta de ar no meio da noite. Alguns chegam até a acordar a criança várias vezes. Ela vai lá, ó, encosta nele, ou acorda aí um pouquinho, achando que, meu Deus, vai sufocar, vai morrer sufocado. Não morre de falta de ar, de sufocamento, tá? Então, o ronco e a respiração oral, eu sei que às vezes o quadro é feio, a criança ronca igual gente grande, para de respirar, um quadro dramático, é super feio, mas ele não morre sufocado por conta do ronco e da respiração oral, tá joia? Olha só, outra pergunta aqui, ó. Acho importante avaliar o freno nas crianças que respiram pela boca. Sim, o que acontece? Isso tem que avaliar também. E o que acontece também? O freno ele também pode alterar a questão da fala. Então, quando você vai avaliar tudo isso na criança, tem que avaliar toda a musculatura ao redor, e como um dos mecanismos para o ronco na criança é a queda da língua, todo e qualquer processo obstrutivo nessa região, tudo isso tem que ser avaliado. Então vejam o tanto que é complexo, não é simplesmente assim, ronca, vai lá e arranca a amígdala. Gente, não é assim, né? Não é tão simples assim. Olha aqui, ó. Criança pode manter ronco após a cirurgia? Gente, a taxa de sucesso do tratamento para ronco e respiração oral é alta, não só com cirurgia, tá? Porque a rinite alérgica, a grande maioria dos casos a gente consegue controlar e a criança para de roncar se esse for o caso. Mas falando especificamente da cirurgia, que eu acho que é o que tá rolando mais dúvida. A criança faz cirurgia, a grande maioria melhora, cerca de quase 90%. Que tem melhora completa, remissão. Algumas crianças ainda ficam com ronco após o tratamento cirúrgico, até por conta do costume de respirar pela boca, pela hipotonia, pela flacidez da musculatura. Esse é o paciente legal da gente mandar para fono. Eu não sei se a Beth ainda está aqui. Tem algumas fonos que fazem bem essa questão do trabalho para ronco, né? Então, o que acontece? Tem toda uma terapia, uma fonoterapia voltada para isso. Então, tem algumas crianças que ficam sim com uma hipotonia muscular, com uma flacidez muscular e ainda podem manter esse ronco pós-cirurgia. A gente espera um pouquinho depois da cirurgia, se ainda se manter, eu mando para fono. Geralmente eu faço essa conduta. Eu espero um pouquinho, até para a criança entender porque muda, né, gente? Muda o padrão respiratório dela e ela precisa ter um tempo para entender que aquilo tudo ali mudou.
Então eu dou um tempo, geralmente uns 2, 3 meses. Se a criança ainda assim mantém o ronco, eu mando pra fono, eu tenho bons resultados. A Beth tá aqui, a Beth mexe com essa parte também, ela vai saber. Existem bons resultados para tratamento disso, sim, quando fica essas crianças com ronco. Agora sim, se a adenoide é obstrutiva e nada melhorou, a gente tem que operar, não tem jeito, tá bom? Olha lá, outra pergunta, ó, mais uma aqui de pode morrer sufocado? Não morre sufocado por conta de adenoide grande, amígdala grande, de apneia do sono, tá? Ele não vai morrer sufocado, mas tem que tratar, pelo amor de Deus, tá bom? Porque depois vocês ficam com a ideia de que, ela falou que não morre sufocado, então relaxa, tá tudo bem, não vai morrer não. Não morre mais judia, então não pode, tem que tratar, tá? Vamos ver outra aqui, ó. Olha aqui. Verdade que carne esponjosa some quando a criança cresce? Some. Ele vai regredindo, né? Depois da puberdade. Só que, gente, eu repito de novo pra vocês. A criança tá lá, pequenininha. A indicação é cirúrgica. Já fez tratamento, não melhorou, adenoide enorme. Carne esponjosa enorme. Tem que operar. Não dá para esperar até a adolescência. A gente sabe que esse tecido vai regredir, mas as alterações crâniofaciais, musculares que isso vai causar na criança é muito grave e muitas delas são reversíveis. E se a gente não tratar, ele vira um adulto que tem um desvio de septo horroroso, que tem uma série de alterações odontológicas, às vezes tem que fazer cirurgia ortognática para corrigir. Então, assim, um problema que às vezes você resolveria com uma cirurgia mais simples, vira depois, lá na fase adulta, uma cirurgia muito mais complexa, entende? Um tratamento muito mais difícil, muito mais sofrido. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Olha lá. Ó, eu falei isso na live, ó. Tem remédio para diminuir carne esponjosa ou só cirurgia? Não tem remédio, tá? Não tem remédio. Mas nem toda carne esponjosa grande precisa de cirurgia. Tem que avaliar se ela está sendo obstrutiva, tá bom? Outra pergunta. Ó, eu falei que eu tinha... Ó, essa aqui é legal. Quanto mais alto o ronco é pior? Não existe proporção de gravidade entre o volume do ronco e a apneia em si, tá? Então tem crianças que roncam bem baixinho, mas você vai ver, não tá ganhando peso, tem um monte de alteração já clínica e um critério de gravidade muito maior pra gente tratar imediatamente, e outras que roncam igual um trator super alto e tá ganhando peso, tá tudo certo, entendeu? Então, o volume do ronco não tem relação direta com a gravidade da doença, tá? Ó lá, eu tenho que dar tempo de falar tudo, ó. Toda criança que ronca, o problema é carne esponjosa? Não, a gente falou, né? Então existem várias causas, rinite alérgica, obesidade e o aumento da adenoide da amígdala são as principais causas obstrutivas na criança, tá? Só um adendo que adulto o esquema é diferente, tá bom? O esquema é diferente. Rinite alérgica e nariz entupido em adulto não é causa de ronco, tá? Porque tem uma galera aí que vem aqui, adulto, dizendo assim, olha, eu ronco porque meu nariz está entupido. Não é esse o caso. Não, porque nariz entupido no adulto não é causa de ronco, tá? Na criança é diferente. Então, só esse adendo, fecha parênteses, para vocês não esquecerem, tá bom? Que isso muda aí da criança pro adulto. É verdade que a adenoide volta a se tirar quando pequeno demais? Então, gente, tem crianças, é raro, tá? Mas pode acontecer. O que acontece? Tem crianças, às vezes, que tem quadros mais severos e que a gente precisa abordar bem cedinho, ali 2, 3 anos de idade. O que acontece? Esse tecido, você vai raspar o tecido, mas ele pode crescer, ainda tá no pico de crescimento, entende? Então, mas significa dizer que só opera com 7 anos? É o mesmo raciocínio de não operar e deixar ficar adulto. Você vai deixar a criança com quadro grave de ronco e respiração oral sofrer todas as alterações clínicas que ela sofre até os 7 anos de idade, entendeu? Mas eu vou dizer pra vocês assim, da minha experiência, eu já operei crianças muito pequenininhas, já tive que operar crianças com um pouco mais de 2 anos de idade por conta de ronco e apneia com amígdala e adenoide grande.
eu conto na mão quantos que eu tive que voltou adenoide. Assim, é muito pouco, sabe? É muito raro precisar reabordar porque a adenoide cresceu. Mas isso acontece e não foi porque o cirurgião fez errado, tá? Ou fez mal feito. Tudo bem? Ó, bebê de 5 meses roncando, pode ser carne esponjosa? Provavelmente não é carne esponjosa, tá? O bebezinho pequenininho, ele ainda tem um tecido adenoide, a carne esponjosa é muito rudimentar. Então, provavelmente, se ele tá roncando, é catarrinho parado no ouvido, tá? Você sabe uma coisa que é batata aqui para melhorar, a grande maioria melhora, é lavagem nasal. Pega uma seringuinha e não precisa ter medo, 5, 10 ml e ó, seringa nele. Eu tenho um vídeo no meu IGTV só ensinando como que lava nariz desde bebezinho. Tem lá falando de várias formas, os sprays, a seringa, o correto posicionamento. Então corre lá no IGTV pra vocês verem. Tem lá explicando, aprenda como lavar o nariz do seu filho, tá bom? Bom, gente, deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta que eu não respondi. Ó, essa também é legal. Qual idade melhor para operar? Não existe idade melhor, gente. Existe indicação cirúrgica, tá? Então, porque às vezes, por exemplo, a criança vem aqui com 3 anos de idade, certo? Ela tá lá 3 anos de idade, ronca, respiração oral, tem uma adenoide grande, uma amígdala grande e tem rinite alérgica. Eu tratei a rinite alérgica, ela parou de roncar. Ok, só acompanhar. Lá por volta dos 5 anos, a adenoide dela cresceu mais e obstruiu. Pronto, agora tem que operar. Entendeu? Então, assim, não existe a melhor idade para operar a carne esponjosa. E existe indicação cirúrgica. Tem indicação, opera. Não tem indicação, não opera. Simples assim, tá, joia? Deixa eu ver aqui, ó. Olha essa aqui. Não operei carne esponjosa quando criança e hoje não respiro e tenho medo. Deve ser medo da cirurgia. Ó, provavelmente no adulto já não é mais a carne esponjosa. Lembra que eu falei que regride? Então, provavelmente ele tem outras doenças. Pode ser o desvio de septo, pode ser até uma própria rinite alérgica descompensada, um outro tipo de rinite. Então, tem que avaliar com o otorrino. Mas provavelmente já não é mais adenoide, porque a adenoide nessa idade já regrediu, tá bom? Eu acho que eu respondi todas, viu? Que eu recebi. E é isso, gente. Eu tenho avisos para dar para vocês. Olha só. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi, manda para mim no direct. Eu respondo todo mundo. No tempo, né? Vou responder. Pode mandar lá que eu respondo. Eu prometo que eu respondo. Outra coisa, essa live vai ficar gravada 24 horas no IGTV. Então, se você não conseguiu assistir ela inteira, pegou ela na metade, ou então quer reassistir, quer rever alguns pontos, anotar algumas coisas que não deu para entender direito, vai dar tempo de ver, rever, tá? Se você achou que essa informação é importante e quer mandar para alguma mãe, alguma colega que você sabe que tem um filho que tem esse problema, compartilha essa live, vamos disseminar essa informação. Isso os pais precisam saber, porque isso judia os piquititi, que eu tenho dó de criança sendo judiada desse jeito, ainda mais com coisa que dá pra tratar, né? Então não tem conversa, manda pra não ter desculpa. E próxima live, atraso de fala. Olá, olha o tema, próxima live, gente, quinta-feira que vem, 18 horas do horário de Brasília, 17 horas daqui de Campo Grande, nós vamos falar sobre atraso de fala e como estimular a fala da criança. Gente, live babado de novo, né? Então, assim, um super tema. Eu prometo que eu vou dar um monte de dica pra vocês nem têm dica atrás de dica. Coisas simples que os pais podem fazer em casa, tá? Para ajudar a desenvolver a fala, a desenvolver a linguagem da criança. Então, tudo isso a gente vai falar. Quando que tem que ir para fono, como que funciona a investigação antes de ir para fono, qual que é o sinal de alarme, porque às vezes a criança tem 1 ano, o pai vem, mas não fala. Mas peraí, calma, tem criança que demora um pouquinho mais. Então, existe um limite pra gente esperar essa criança falar. A gente vai falar sobre tudo isso na próxima live. Então, uma live super densa,
que gera um monte de dúvida e tem muita dica, muita dica infalível para a maioria das crianças, para desenvolver linguagem. Então eu espero todos vocês quinta-feira que vem. E lembrando que nosso projeto não acabou não, viu? A gente vai falar de... Oi, Eduarda, obrigada. Aí, ó, minha afilhada no Padrinhos Med. Tá? A gente tem que fazer algum post, né? A gente ainda não fez, né? Tá me devendo, hein? Vamos sentar pra ver isso. E a gente ainda vai falar de chupeta. Obrigada, Beth. Que bom que você gostou, viu? Nossa próxima live é outra interface fono-otorrino. A interface fono-otorrino é um negócio extremamente importante. Eu valorizo muito, porque o trabalho do fono depende muito do otorrino e o trabalho do otorrino depende muito de um bom fono. Então, esse casamento é um casamento que não tem como, a gente não pode se divorciar, não dá para divorciar, otorrino e fono não dá, é uma interdependência absurda. Então, gente, eu preciso só falar para vocês que a gente ainda vai falar de chupeta, a gente vai falar de déficit de aprendizagem, tá? E vamos falar de introdução alimentar, de primeiro socorro. Tem coisa, hein? Vamos falar de primeiro socorro. Tem um monte de coisa. Eu tô dando um monte de spoiler pra vocês. Não era nem pra eu estar contando, mas eu tô contando que eu sou dessas. Eu não aguento guardar segredo. Então eu espero vocês semana que vem. Muito obrigada por todos que assistiram. Não deixe de compartilhar se você conhecer alguém que precisa saber sobre esse tema. E vai ficar aí 24 horas no meu IGTV, tá bom? Muito obrigada. Um beijo a todos. Até semana que vem.